Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo de número 2. O livro de Gênesis, capítulo 6, verso 2 diz assim: Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Vou repetir: Gênesis, capítulo 6, verso 22, que diz assim: Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Nós vimos diante dessa história sobre a arca de Noé, e o contexto dessa história e o contexto bíblico nos fala sobre nos dias de Noé. A Bíblia diz que a terra estava corrompida diante de Deus. A violência havia se multiplicado, a maldade dominava os pensamentos dos homens. E a humanidade havia se afastado dos caminhos do Senhor. Aquela geração já não se importava com Deus, nem com seus princípios. Porém, em meio a uma sociedade mergulhada no pecado, havia um homem que escolheu viver de forma diferente. E o seu nome era Noé. A Bíblia diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e que andava com Deus. Foi por causa dessa fidelidade que Deus olhou para ele e lhe revelou aquilo que estava prestes a acontecer sobre a terra. A obediência que trouxe a salvação. Quando Deus viu que a corrupção que havia tomado conta da humanidade, decidiu trazer o juízo sobre a terra através de um grande dilúvio. No entanto, antes que esse acontecimento viesse, Deus chamou Noé, ele deu uma instrução detalhada. O Senhor ordenou que ele construísse uma arca e explicou exatamente como ela deveria ser feita. E Deus lhe deu as medidas, mostrou os materiais que deveriam ser usados e revelou que aquela embarcação seria o instrumento de preservação para a sua família e para os animais que seriam recolhidos. Humanamente falando, aquela ordem parecia impossível. Noé jamais havia visto um dilúvio, não existia qualquer sinal visível de que algo daquela proporção aconteceria. Mesmo assim, ele escolheu acreditar na palavra de Deus. Enquanto os muitos viviam despreocupados, entregue aos seus próprios interesses, Noé trabalhava todos os dias na construção da arca. Anos se passaram, mas ele não abandonou a missão que havia recebido. Sua obediência não dependia das circunstâncias. Sua confiança não estava naquilo que os seus olhos viam, mas naquilo que Deus havia falado. Finalmente chegou o dia em que a arca ficou pronta. Então Deus ordenou que Noé entrasse nela justamente com a sua esposa, seus filhos e suas noras. Também fez entrar os animais conforme sua determinação. Quando todos estavam em segurança, a Bíblia declara algo extraordinário. O próprio Deus fechou a porta da arca. Logo depois, as fontes dos grandes abismos se romperam e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu durante 40 dias e 40 noites e as águas cobriram toda a terra. Aquilo que Deus havia anunciado aconteceu, exatamente como ele havia dito. Enquanto o mundo experimentava o juízo, Noé e sua família permaneciam protegidos dentro da arca. A mesma palavra que avisou sobre o perigo foi a palavra que garantiu a preservação. As águas
prevaleceram sobre a terra durante muitos dias. Porém, Deus não havia se esquecido de Noé. No tempo determinado pelo Senhor, as águas começaram a baixar. Então, Noé procurou saber se a terra estava aparecendo. Primeiro enviou um corvo, depois enviou uma pomba, mas ela retornou à arca porque ainda não havia encontrado aonde pousar. 7 dias depois, Noé enviou novamente a pomba. Quando ela voltou trazendo no seu bico uma folha de oliveira, ficou evidentemente que as águas estavam diminuindo e que um novo tempo estava surgindo. Mais 7 dias se passaram e Noé enviou a pomba pela terceira vez. Dessa vez ela não retornou. O sinal que Noé aguardava finalmente havia chegado. Pouco tempo depois a arca repousou sobre o monte de Ararat. Aquilo que era apenas o fim de uma tempestade era a confirmação que Deus havia cumprido exatamente aquilo que havia prometido. A folha de oliveira anunciava esperança, a arca sobre o monte anunciava um recomeço. Noé havia ouvido a voz de Deus, acreditado em que sua palavra permanecia fiel durante todo o processo. Aquilo que começou com uma instrução terminou com um cumprimento da promessa. Muitas vezes Deus também nos entrega direções que não compreendemos completamente. Porém, assim como aconteceu com Noé, a nossa responsabilidade não é entender todos os detalhes, mas obedecer aquilo que o Senhor falou. Quando Deus dá uma instrução, a obediência de hoje pode ser preparação para o livramento de amanhã. Antes que as águas chegassem, Deus já havia preparado a arca. Antes que o juízo viesse sobre a terra, Deus já havia providenciado um caminho de preservação para aqueles que ouviram a sua voz. O mesmo Deus que falou com Noé continua falando aos corações que estão dispostos a ouvir e obedecer. A arca repousou sobre o monte de Ararat, mas a maior lição daquela história continuava viva. Deus honra aqueles que obedecem à sua voz. Noé recebeu uma instrução, decidiu obedecer durante todo o processo. Permaneceu fiel mesmo sem ver imediatamente o cumprimento daquilo que Deus havia falado. A obediência continua sendo o caminho mais seguro para aqueles que desejam viver os propósitos do Senhor. Assim também acontece conosco. À medida que Deus nos orienta através da sua palavra, precisamos caminhar em obediência, confiando que cada direção recebida nos conduzirá ao tempo certo e ao cumprimento das promessas que Ele preparou para as nossas vidas. Quem aprende a esperar em Deus e a seguir suas instruções, descobre que nenhuma promessa do Senhor falha. No tempo determinado por Ele, tudo aquilo que foi estabelecido pela sua palavra se cumprirá. Então, se essa palavra falou com você no dia de hoje, diga para você mesmo que Deus, Ele continua cumprindo com as suas palavras, com o seu propósito, e que você venha compreender aquilo que Deus falou contigo no dia de hoje através dessa palavra sobre a arca de Noé, e que Deus venha guardar essa palavra nas tábuas dos seus corações no dia de hoje, e fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.